Ganhar dinheiro em casa não é o que te prometeram. Antes de procurar como ganhar dinheiro em casa, entende uma coisa. Na internet, muita gente não tá te mostrando uma saída. Ela tá apenas tentando ganhar dinheiro com a sua vontade de sair do aperto. E isso é muito perigoso, porque quando a gente tá cansado, apertado ou querendo mudar de vida, qualquer promessa simples começa a parecer uma oportunidade. Trabalhe pouco, ganhe rápido, faça de casa, siga esse passo a passo, mude sua vida. Tudo isso parece esperança, mas às vezes é só alguém vendendo a sua pressa de resolver tudo logo. E o mais perigoso é que quase nunca começa aparecendo golpe. Começa aparecendo uma chance, uma oportunidade, ou aquela porta que você estava procurando. Só que antes de falar sobre ganhar dinheiro em casa de um jeito mais honesto, tem uma pergunta que quase ninguém faz. Quem tá pagando por isso e por quê? Porque se essa pergunta não tem resposta clara, talvez você não esteja diante de uma oportunidade. Talvez você só esteja diante de uma promessa muito bem embalada. Eu comecei a pensar sobre isso porque um inscrito aqui do canal pediu para fazer um vídeo sobre aprender a ganhar dinheiro em casa. E eu achei esse pedido muito bom, porque esse é um tema que muita gente quer entender, mas que quase sempre aparece na internet de um jeito fantasioso demais. De um lado tem gente vendendo sonho, e do outro tem gente dizendo que tudo isso é mentira, como se não existisse nenhuma chance real de ganhar dinheiro sem sair de casa. E eu acho que os dois lados simplificam demais, porque dá para ganhar dinheiro em casa. Só que provavelmente não do jeito que a maioria das pessoas promete. E eu já quero deixar isso claro logo do começo, porque eu poderia fazer um vídeo com o título Formas Fáceis de Ganhar Dinheiro em Casa. E talvez isso até chamasse mais atenção, mas eu acho que esse assunto merece um cuidado. Porque quando alguém procura esse tipo de conteúdo, muitas vezes ela não tá só procurando dinheiro, ela tá procurando um alívio financeiro. Talvez você só esteja cansada da rotina que tem, sem muita oportunidade por perto, ou só querendo uma renda extra para sentir que tem um pouco mais de controle sobre a própria vida. Então, quando aparece alguém prometendo uma saída simples, aquilo não vende só uma forma de ganhar dinheiro, vende esperança. E esperança, quando a gente tá apertado, fica muito fácil de comprar. E se esse tipo de conversa mais honesta faz sentido pra você, já fica por aqui, porque eu quero continuar trazendo temas assim, sem vender uma solução mágica só porque isso dá mais clique. Aproveita e se inscreve e deixa o like nesse vídeo. Só que é justamente nessa hora que a gente precisa tomar mais cuidado, porque existe uma diferença enorme entre entrar em contato com uma oportunidade real e comprar uma promessa bonita e bem embalada. E essa diferença quase nunca aparece no começo, ela aparece nos detalhes. O problema não é querer ganhar dinheiro em casa, isso é completamente legítimo. O problema é quando essa vontade vira um ponto fraco para alguém explorar. E muita promessa desse tipo não começa aparecendo golpe, começa sim parecendo realmente uma oportunidade. Parece moderno, inteligente, parece que você só precisava ter encontrado aquilo antes. Alguém mostra resultado, fala com confiança, usa palavras bonitas e te dá aquela sensação de que todo mundo tá conseguindo menos você. E quando a gente tá precisando muito acreditar em alguma coisa, essa sensação pesa demais na nossa cabeça. Você começa a pensar, e se for verdade? E se essa for minha chance? E se eu estiver deixando passar uma oportunidade que poderia mudar minha vida? E é aí que a promessa entra, não pela razão, mas sim pela urgência. Porque quando você tá com pressa de sair de um lugar ruim, qualquer porta parece melhor do que continuar parado. Só que algumas portas não levam exatamente para fora, elas te levam para mais fundo do seu problema. E é aqui que começam os sinais estranhos. Primeiro, parece só uma etapa normal. Você precisa pagar para começar, colocar dinheiro para liberar alguma função, entrar em um grupo, comprar uma aula, chamar outras pessoas ou fazer mais um investimento antes de ver qualquer resultado real. Tudo isso parece pequeno bastante para você continuar. Só que quando você percebe, você não tá ganhando dinheiro em casa. Você tá só gastando dinheiro tentando acreditar que ainda vai ganhar. E essa é uma das partes mais cruéis desse assunto, porque muita gente que cai nisso não cai porque é burra. Longe disso, ela cai justamente porque ela tá precisando. Cai porque ela quer mudar de vida. Ela cai porque ela viu uma chance de sair de um lugar ruim e quis acreditar que finalmente tinha encontrado uma porta. Então, se alguém promete muito dinheiro rápido, com pouco esforço, sem explicar claramente o que você vai entregar ou por que alguém pagaria por aquilo, desconfie. Não porque toda oportunidade seja falsa, mas porque a oportunidade real costuma ter trabalho real por trás. E trabalho real, mesmo feito de casa, ainda é trabalho. E essa é a primeira virada que muita gente não quer ouvir. E talvez seja exatamente por isso que tanta promessa falsa vende tão bem. Porque ela não vende trabalho, ela vende fuga. Trabalhar de casa não significa trabalhar sem pressão, não significa ganhar dinheiro sem
sem responsabilidade e também não significa acordar a hora que quiser, fazer tudo no seu tempo e viver aquela vida perfeita que parece um vídeo curto que você viu na internet. Às vezes, trabalhar de casa é só trocar um tipo de dificuldade por outra. Você pode não precisar sair de casa, mas precisa se organizar sozinho. Você pode não ter alguém olhando por cima do seu ombro o tempo todo, mas ainda assim precisa lidar com prazo, cobrança e insegurança do mesmo jeito. E isso muda bastante a nossa conversa, porque muita gente não quer exatamente trabalhar em casa. Ela quer parar de sofrer com a vida que tem agora. E eu entendo isso. Às vezes você não tá apaixonado pela ideia do home office. Você só tá cansado de pegar ônibus, cansado de trabalhar em algo que você não vê sentido e cansado de ganhar pouco ou cansado de depender de uma oportunidade que nunca chega. Então, quando alguém aparece dizendo que existe uma forma simples de resolver tudo pela internet, aquilo parece mais do que uma opção de renda. Parece uma saída emocional. Só que uma saída real não costuma parecer mágica. Ela costuma parecer pequena, lenta e às vezes até mesmo sem graça no começo. E essa é a parte que a internet quase nunca mostra, porque ela não quer mostrar, já que começo pequeno não vende tão bem quanto promessa grande. Mas é justamente no começo pequeno que as coisas reais costumam nascer. Ganhar dinheiro em casa quase sempre começa bem menor do que a internet faz parecer. Pode começar como uma ajuda simples para alguém conhecido, um serviço para um comércio pequeno ou uma habilidade que você sabe fazer e ainda nem enxerga isso como algo valioso. Não precisa ser perfeito no começo, precisa ser apenas real. E aqui tem uma pergunta que muda bastante a forma que a gente olha isso. Você tem que pensar o que eu consigo fazer de casa que resolva algum problema real para alguém. E não qual método que tá dando dinheiro agora, ou qual área que tá bombando, e muito menos qual promessa parece mais fácil de se vender. É simplesmente qual problema eu consigo resolver agora. Porque se não existe problema resolvido, dificilmente vai existir dinheiro honesto entrando. E aqui muita gente se perde. A gente começa procurando dinheiro, mas esquece de procurar valor. E o dinheiro, quando vem de um jeito honesto, quase sempre aparece depois de algum valor entregue. Alguém paga porque economizou tempo, porque resolveu uma dor, porque recebeu alguma ajuda ou porque uma necessidade foi de fato atendida. A internet pode mudar o formato, pode aproximar você de pessoas de outras cidades e pode abrir ferramentas, facilitar a divulgação e permitir que você trabalhe de um quarto, de uma mesa simples, com um computador ou até mesmo com o seu celular. Mas ela ainda assim não muda a lógica principal. Alguém precisa enxergar o valor no que você entrega. E eu sei que isso parece óbvio, mas é justamente o óbvio que muita promessa tenta esconder, porque é mais fácil vender a ideia de um segredo do que falar que você precisa aprender a ser útil. É mais fácil vender um método do que explicar que você vai precisar tentar, errar, melhorar, ouvir vários nãos, ajustar e ainda assim continuar tentando. E talvez seja por isso que tanta gente fica presa procurando a grande ideia. Aquela ideia perfeita, escalável, bonita e que vai dar muito dinheiro e mudar tudo rapidamente na sua vida. Só que na maioria das vezes, a pergunta inicial não é sobre grandeza, é sobre utilidade. O que você consegue fazer hoje, mesmo que de forma simples, que ajudaria alguém? Não precisa ser o problema mais importante do mundo, só precisa ser uma dor real. Às vezes alguém precisa organizar alguma coisa, economizar tempo, entender uma ferramenta ou resolver um problema pequeno que para você parece simples. Isso talvez não vai virar uma carreira logo de cara. Provavelmente não vai te pagar bem no começo, e nem sequer isso vai ser uma história legal para você contar para alguém, mas isso tudo pode ser o seu começo, e um começo real quase nunca vai parecer uma virada de chave na sua vida. Às vezes parece só mais uma tentativa que você está fazendo, só que essa tentativa é muito mais concreta do que uma promessa perfeita que alguém te vendeu pela internet, e é aqui que entra uma armadilha muito silenciosa. Mesmo que você não caia em golpe nenhum, ainda dá para se enganar. Existe uma forma muito discreta de se enganar com esse tema. Você pode não perder dinheiro para nenhum golpe, pode não comprar curso duvidoso e nem entrar em nenhum tipo de esquema confuso. E mesmo assim, você pode continuar preso, porque consumir conteúdo sobre ganhar dinheiro dá uma sensação muito parecida com progresso. Você assiste um vídeo e sente que entendeu alguma coisa, assiste outro e acha que encontrou um método melhor, salva uma aula, anota algumas ideias, imagina uma versão sua vivendo de um jeito diferente e por alguns minutos até parece que você está se aproximando da mudança. Mas se nada disso que você fez vir alguma coisa realmente prática, talvez você só esteja consumindo a sensação de possibilidade de transformar aquilo em realidade. E isso é perigoso porque parece que você está realmente se movimentando, mas às vezes você continua parado no mesmo lugar. Você vê uma promessa, se empolga, depois aparece outra promessa, outra ferramenta, outro método, e você vai pulando de possibilidade em possibilidade sem ficar tempo suficiente em nada para realmente construir alguma coisa. E eu entendo isso, porque a possibilidade
possibilidade é confortável. Na possibilidade, tudo ainda pode dar certo. Na sua cabeça, a ideia ainda é boa. Você não levou nenhum não, ainda não cobrou alguém errado e ainda não entregou algo que poderia ter ficado melhor. Ou seja, você ainda não percebeu que talvez precisasse estudar mais do que imaginava. Na possibilidade, você ainda não foi testado. Só que para ganhar dinheiro de verdade, a gente começa justamente quando a sua ideia encontra os primeiros testes. Quando você oferece alguma coisa e ninguém quer comprar. Isso é uma resposta muito importante, porque pode ser que a forma de apresentar essa sua ideia seja ruim, pode ser que você esteja falando com as pessoas erradas, ou pode ser que aquilo que você está tentando vender, na real, nem tem tanta demanda assim. E quando alguém realmente paga por algo simples que você fez, isso também é uma resposta extremamente importante. Não quer dizer que você ficou rico com isso, e muito menos que você resolveu a vida da pessoa, mas mostra que talvez exista uma porta ali, alguma coisa que dá para melhorar, repetir, ajustar e levar mais a sério com o tempo. Enquanto tudo fica só na sua cabeça, tudo parece possível e confuso ao mesmo tempo. Na prática, as coisas começam a ficar mais claras. E eu sei que isso não é tão agradável de ouvir, principalmente quando a internet inteira parece dizer que existe um caminho muito fácil, mas talvez seja mais útil do que uma promessa bonita. Talvez isso também valha para esse vídeo aqui. Se ele só virar mais um conteúdo que você assistiu e esqueceu, ele não muda muita coisa. Mas se pelo menos uma ideia daqui te fizer olhar com mais cuidado para essas promessas, então já valeu a pena. Se essa parte aqui faz sentido para você, marca isso de algum jeito para eu saber que esse tipo de assunto precisa continuar aparecendo por aqui. Porque agora vem a parte que realmente separa uma promessa de uma oportunidade. Antes de acreditar em qualquer caminho simples para ganhar dinheiro em casa, tenta fazer 4 perguntas simples. A primeira, quem paga? A segunda, por que paga? A terceira, o que você entrega? E a quarta, como isso ajuda alguém? Essas perguntas parecem até que bem básicas, mas elas desmontam muita ilusão. Porque promessa vazia costuma fugir dessas respostas. Ela fala de resultado, mas não explica o que você está entregando. Fala de liberdade, mas não explica o seu trabalho real. Até mesmo fala de dinheiro, mas não explica quem está pagando por isso. Fala de oportunidade, mas não mostra qual problema está realmente sendo resolvido. E quando você começa a olhar por esse lado, muita coisa perde o brilho. Mas perder o brilho de uma promessa falsa é algo muito bom, porque esse brilho era justamente o que te fazia ignorar os sinais estranhos. Um caminho honesto geralmente começa com perguntas menos empolgantes, mas muito mais úteis. O que eu sei fazer ou consigo aprender em pouco tempo? Quem poderia precisar disso? Ou como eu posso entregar isso de um jeito simples, mas bem feito? Essas perguntas não resolvem tudo, mas tiram você da fantasia e colocam no mundo real. E pode ser que quando você fizer essas perguntas para si mesmo, perceba que ainda precisa aprender alguma coisa antes. E tá tudo bem, mas aprende com direção, não só porque alguém falou que aquela área dá dinheiro, porque estudar também pode virar uma forma de adiar o seu processo. Você vai acumulando curso, vídeo, dica e ferramenta, mas nunca transforma aquilo em uma entrega real. Por fora até parece preparação, mas por dentro, às vezes é só medo de colocar alguma coisa no mundo e descobrir que aquilo não tem valor nenhum para ninguém. E essa parte é extremamente desconfortável, mas ela é necessária. Porque ganhar dinheiro em casa não é só uma questão de técnica, também é algo muito emocional. E essa é uma camada que quase ninguém coloca na promessa. Quando você tenta ganhar dinheiro com algo seu, mesmo que seja pequeno, você começa a enfrentar perguntas que não aparecem quando você tá só assistindo o vídeo. Perguntas como, quem sou eu para cobrar por isso? E se a pessoa achar ruim? E se ninguém quiser comprar? E se eu estiver perdendo meu tempo? Ou e se eu descobrir que eu não sou tão bom quanto eu imaginava? Essas perguntas aparecem principalmente quando você ainda não tem resultado nenhum para usar como prova. E é por isso que tanta gente fica presa se preparando. Porque enquanto você tá só se preparando, existe uma proteção. Você ainda não precisa se expor de verdade, não precisa oferecer nada pra ninguém, nem descobrir se alguém pagaria por aquilo ou não. E muito menos precisa lidar com a possibilidade de ouvir um não ou de perceber que aquilo que você fez ainda precisa melhorar muito. Só que é justamente nessa parte desconfortável que a coisa começa a ficar real. E você não precisa começar com uma confiança enorme. Na maioria das vezes, começar é bem menor do que a gente imagina. Pode ser oferecer algo simples para alguém, tentar resolver algum problema específico ou cobrar um primeiro valor pequeno e ver o que acontece depois. Não para parecer especialista logo de cara naquilo que você está fazendo, mas sim para sair da teoria. Porque o primeiro dinheiro que você faz tem uma importância que não é só financeira. Ele mostra que existe uma ponte entre o que você sabe fazer e o que alguém
aceita pagar. E depois que você enxerga essa ponte uma vez, fica mais fácil de melhorar e enxergar outras oportunidades. Você começa a entender o que as pessoas pedem, o que elas valorizam, onde você demora mais, onde precisa estudar, o que gosta de fazer e o que você não quer repetir. Antes disso, tudo é só ideia. E tem uma frase que resume muito bem essa parte. O primeiro dinheiro não prova que você venceu, mas pode provar que existe um caminho. E isso muda muita coisa. Ganhar dinheiro em casa não precisa começar virando influenciador, tentando viralizar ou criando uma grande audiência. Esse pode até ser o caminho para algumas pessoas, mas não é o único. Às vezes, o caminho mais realista é só falar com alguém conhecido, procurar um negócio pequeno que precisa de ajuda ou transformar alguma habilidade simples que você tem em uma entrega realmente útil. Nem tudo precisa começar grande. Na verdade, quase nada começa grande como a gente pensa. O problema é que a internet acostumou a gente a respeitar só o que parece escalável, bonito e lucrativo. Só que para quem tá começando, um serviço pequeno pode ensinar muito mais do que meses assistindo vídeos sobre renda online, porque a prática te obriga a lidar com a parte real. Você combina, entrega, cobra e escuta o que a pessoa achou. Você recebe um feedback real e entende onde poderia ter feito melhor e começa a ajustar o seu projeto, ajustar a sua entrega. Isso parece simples demais para virar um conteúdo bonito da internet, mas é exatamente aí que muita coisa começa. E aqui vem outra virada importante. O nome do caminho importa menos do que a lógica por trás dele. Pode ser serviço, venda, conteúdo ou qualquer outra habilidade técnica que você desenvolveu. O formato pode mudar, mas a pergunta sempre continua sendo a mesma. Qual valor está sendo entregue? Se essa pergunta não tem uma resposta clara, talvez você não tenha encontrado uma oportunidade, e sim, apenas encontrado mais uma promessa enfeitada. E promessa enfeitada é o que mais tem por aí, principalmente quando o assunto é renda extra, trabalho remoto, inteligência artificial ou dinheiro pela internet. Tem coisa boa no meio disso? Tem, mas também tem muita gente usando palavras bonitas para esconder uma coisa vazia. E agora vem uma parte pesada, mas importante. Uma promessa falsa não rouba só dinheiro, ela pode roubar uma coisa mais difícil de recuperar. Sonho falso cobra caro, às vezes cobra dinheiro, às vezes cobra tempo e às vezes cobra a sua própria confiança. Porque você tenta uma coisa que venderam como fácil, não consegue e começa a achar que o problema é você. Você pensa que não teve disciplina o suficiente, que não foi inteligente o bastante, que não nasceu para isso ou que perdeu a chance, já que todo mundo conseguiu, menos você. Mas talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez seja apenas a promessa que já nasceu errada. Se alguém vem de uma vida fácil, rápida, sem esforço e sem risco, talvez essa pessoa não esteja mostrando um caminho, mas sim usando a sua vontade de mudar para te vender um produto. E cara, isso é muito pesado, mas é uma coisa real que acontece muito. Inclusive, se você já caiu ou quase caiu em alguma promessa assim, comenta aqui embaixo, já vi. Não precisa contar a história inteira se não quiser, só comenta já vi, porque eu quero ter uma noção de quantas pessoas aqui já sentiram essa dúvida de olhar para uma oportunidade e pensar se isso realmente é real ou se estão só tentando te vender mais esperança. Porque essa dúvida é mais comum do que parece, e talvez seja importante falar dela sem vergonha. Muita gente já quis acreditar em alguma coisa só porque estava cansado. Muita gente já clicou em um vídeo, entrou em uma página, assistiu uma aula ou até pensou em comprar um método, não porque ela é ingênua, mas porque ela queria muito uma saída. E querer uma saída não é errado. Errado é alguém transformar isso em uma armadilha para você. Então, se eu fosse responder aquele inscrito da forma mais honesta possível, eu não começaria com uma lista de métodos. Eu começaria com uma frase menos empolgante, mais verdadeira. Sim, dá para aprender a ganhar dinheiro em casa, mas primeiro, começa aprendendo a ser útil para alguém. Essa é a resposta mais honesta que eu consigo dar. Não é a mais chamativa, não é a que viraliza mais fácil e muito menos a que promete mudar sua vida em 7 dias. Mas sim, é a que coloca você no lugar certo. Porque ganhar dinheiro em casa não é só sobre estar em casa. É sobre conseguir entregar algo mesmo estando em casa. É sobre transformar uma habilidade, uma atenção, um conhecimento ou uma solução em algo que alguém aceite pagar por isso. E isso exige prática, exige tentativa e um pouco de paciência. Exige você entender que o primeiro resultado talvez demore, talvez seja baixo e provavelmente nem venha do jeito que você imaginou. Mas mesmo assim, pode valer a pena. Porque o objetivo não precisa ser ficar rico rápido. Às vezes, o primeiro objetivo é só provar para você mesmo que você consegue gerar algum valor fora do caminho tradicional. Ganhar um dinheiro pequeno com algo
algo que você faz de casa talvez não mude sua vida, mas pode mudar a forma como você se enxerga, porque mostra que existe uma possibilidade real. Pequena, mas real. E possibilidade real é muito diferente de uma ilusão. A ilusão te deixa empolgado por alguns dias e depois te joga de volta no mesmo lugar, ou até pior de onde você começou. A possibilidade real talvez seja menor, mais lenta e menos bonita, mas é em cima dela que alguma coisa realmente pode ser construída de forma sólida. E essa é a diferença. Você não precisa acreditar em uma promessa enorme, precisa encontrar uma coisa pequena que consiga começar de verdade e cuidar dela com seriedade. Não para virar rico do dia para noite, mas para entender como o dinheiro se conecta com valor, entrega, confiança e consistência. E é aí que começa um caminho mais honesto, sem sonho impossível, sem fórmula mágica e sem fingir que vai ser fácil, mas também sem negar que pode sim existir uma saída, porque pode. Só que provavelmente ela vai ter menos cara de segredo e mais cara de trabalho duro, menos cara de liberdade imediata e mais cara de construção, menos cara de dinheiro rápido e mais cara de aprender a fazer algo que alguém realmente valoriza. E sinceramente, tá tudo bem. Às vezes é assim que a sua vida vai mudar, não com uma grande virada, mas com uma habilidade pequena, um serviço bem feito, uma pessoa te indicando para outra e uma entrega melhor do que a anterior. E quando você percebe, aquilo que começou como uma renda extra pode mudar a sua vida. E talvez seja isso que você consiga buscar no começo. Não a promessa de que vai dar certo, mas a chance honesta de tentar alguma coisa de verdade. E a pergunta que eu quero deixar é essa: você quer ganhar dinheiro em casa porque encontrou uma oportunidade real ou porque tá procurando uma saída rápida para uma vida que tá pesada demais? Porque são coisas diferentes. E entender essa diferença pode te salvar de muita promessa vazia. Ganhar dinheiro em casa é possível, mas precisa começar no lugar certo e com o pensamento certo. Não na ilusão de ganhar sem entregar nada, mas na realidade de aprender a ser útil de um jeito que alguém aceite pagar pelo que você fez. E essa foi minha visão sobre esse assunto. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual habilidade você acha que poderia começar a aprender ou oferecer para alguém, mesmo que ainda seja algo muito simples. E se você já ganha dinheiro em casa, deixa uma dica aqui para quem quer começar sem cair nas mesmas ilusões de que muita gente vende por aí. No mais, muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.